Pai Celestial, muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas e através dessas aulas e pelos irmãos que sempre vêm e pela oportunidade de espalhar essa informação na internet. Obrigado, Pai. Eu peço que o Senhor me ajude agora enquanto eu ensino estas coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, nós estamos estudando a bibliologia. Você pode pegar sua Bíblia, você pode notar que tem talvez uma capa preta, capa de couro, talvez páginas douradas, tem marcadores, coisas para mostrar onde você está na Bíblia, na sua leitura diária. Você pode abrir, você não tem fotos, não tem imagens, você vê as cores das letras e das páginas. Talvez sua Bíblia tenha letras em vermelho, que são as palavras de Jesus, talvez não. E você tem uma coisa tão linda, tão especial. Como que chegou a Bíblia para nós assim? Com certeza uma pessoa só não escreveu esse livro inteiro, tem 1189 capítulos. Nós sabemos que na verdade mais ou menos 40 homens são os escritores da Bíblia. Nós entendemos que esse livro inteiro foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Nós entendemos que levou mais ou menos 1500 anos, pessoas escrevendo algo aqui, algo ali, e provavelmente milhares de outros livros foram escritos durante esses 1500 anos. Mas esses livros ficaram assim destacados. Esse livro de Isaías, esse livro de João, não é igual aos outros. Algo especial aqui. O povo ficou voltando para esses livros e lendo e distribuindo, por exemplo, no Novo Testamento para as igrejas. Há outros livros que a Bíblia até menciona, a gente nem sabe o que aconteceu com esses livros. Aparentemente, esses outros livros não tinham o mesmo valor espiritual. Não aconteceu um evento. Deus também não veio do céu e falou: esses são os livros da Bíblia. Isto não aconteceu. Não aconteceu. Então, os livros em si têm algo tão especial que quando o leitor passa tempo com esse livro, realmente passa tempo estudando, analisando, pesquisando, ele percebe que é uma joia, é uma pedra preciosa, não é igual qualquer livro. Então, hoje em dia, nós entendemos que o cânon, que quer dizer regra, demonstra que há 66 livros que Deus inspirou. 66, esses aqui. 39 livros no Velho Testamento e 27 livros no Novo. E eu sei, arqueólogos já descobriram outros livros, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Pedro, outros livros, e as pessoas falam: então talvez esses livros façam parte da palavra de Deus. Mas eu venho com essa pergunta: será que Deus permitiu o povo de Deus perder um livro por séculos, para somente hoje a gente descobrir? Eu acho que Deus não é fiel assim. Eu acho que Deus é fiel mesmo. Ele nos deu a palavra, Ele quer direcionar a igreja através da palavra, Ele nos deu a palavra dEle. Não quer dizer que todo povo tem a palavra de Deus. Na verdade, nós vamos notar isso, mas infelizmente, hoje ainda 50% das línguas faladas hoje em dia não tem uma cópia completa da palavra de Deus. É triste isso, irmãos. E a culpa, eu vou dizer, me perdoem, mas a culpa é nossa. É para a igreja levar a palavra de Deus para esses povos, e a igreja muitas vezes gasta muito dinheiro para ter um prédio lindo e tudo bonitinho na igreja. E eu não sou contra isso, mas não gaste dinheiro na salvação de almas e nas traduções das Escrituras. Tem povos até
hoje, aqui no nosso país, aqui no Brasil, que não tem uma cópia da palavra de Deus, e pessoas falam que essa é uma nação cristã. Pensa comigo, irmãos, algo está faltando. Nós precisamos fazer algo. Nós precisamos ter um fardo em nossos corações, pensando, não, nossa igreja vai fazer algo, nós vamos fazer algo para alcançar esses povos. E, enfim, vamos chegar aqui, número 5, na parte canonização, na apostila, o cânone do Novo Testamento. Esse cânone já existia quando o primeiro século terminou. O primeiro século começou com o nascimento de Jesus e terminou logo depois da morte do apóstolo João, o último apóstolo, o primeiro século. E é notável, você estuda várias coisas e você nota que a igreja não estava pensando, aqui nós temos todos os livros da palavra de Deus, etc. Não, já tinha entendimento. Vamos notar algumas coisas aqui. Por exemplo, Paulo reconheceu a inspiração do livro de Lucas, juntando o que Lucas escreveu com o que Moisés escreveu, e nós podemos ler isso em 1 Timóteo 5,18. Ele citou Deuteronômio, ele citou Lucas, um do Velho, um do Novo, dizendo são a palavra de Deus. Outro exemplo, Pedro reconheceu a inspiração das cartas de Paulo, já no primeiro século aconteceu isso entre os apóstolos. Outro exemplo, as cartas estavam sendo distribuídas de uma maneira circular entre as igrejas. Então essa igreja leu a carta de um apóstolo, o homem que era discípulo de um apóstolo, falando, olha, essa carta é tão boa, tão maravilhosa, tão cheia de Deus, vamos distribuir. Eles acabaram copiando ou distribuindo a carta, passando para um irmão ou para o outro irmão, e nós entendemos, eles não tinham máquinas como hoje para imprimir, então alguém, usando a mão dele, precisou copiar toda a palavra e distribuir para as igrejas, mas algo tão precioso que eles conseguiram copiar. E o interessante é que a Bíblia tem mais, de qualquer livro antigo, tem mais cópias, muito mais, tem milhares de cópias, porque o povo de Deus amou tanto a palavra de Deus que ficou copiando, e copiando de uma forma tão exata, querendo manter essas palavras, recebendo nutrientes espirituais através desses livros. Já notamos as regras utilizadas para reconhecer a canonização de um livro no Novo Testamento, mas vamos ver esse resumo aqui. Então, para determinar qual livro do Novo Testamento, ou qual livro que nós temos aqui, faz parte do Novo Testamento, faz parte da Bíblia, tem que ter apostolicidade. A origem do livro é um apóstolo ou discípulo de apóstolo? Essa é a pergunta. Então eles observam o escritor, e a gente nem sempre sabe. Por exemplo, o livro de Hebreus, quem escreveu? Não sei, talvez Tiagão escreveu, não sei, não, ele não escreveu, mas alguém escreveu esse livro, ninguém sabe, mas você normalmente pode determinar essas coisas e faz parte dessas regras. Aceitação, a igreja aceitou este livro. E claro, por exemplo, o livro de Hebreus, claro que a igreja aceitou. E na verdade, irmãos, quanto a mim, um dos meus livros favoritos no livro ou no Novo Testamento é o livro de Hebreus. É um livro cheio de entendimento, especialmente sobre o livro de Levítico, e você não vai encontrar em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, etc. Hebreus é um livro especial, é muito bom. Terceira coisa, conteúdo. A doutrina reflete consistência doutrinária ortodoxa. Você pode, assim, ler uns certos livros da Apócrifa e podem ter coisas históricas, coisas importantíssimas, mas também você nota que tem algo que você vai ter que rejeitar a Bíblia, ou você vai ter que rejeitar aquela Bíblia sendo inspirada.
ou inspirado, então você rejeita aquele livro porque não vai com os outros livros da Bíblia. Então, conteúdo. A quarta coisa é inspiração. Inspiração demonstra a qualidade moral e espiritual. Por causa disso, às vezes vêm certas dúvidas. No Velho Testamento, o livro de Eclesiastes causou problema para certas pessoas. No Novo Testamento, o livro de Tiago deu problemas, e segunda Pedro também. Às vezes, não porque tem coisas erradas, mas na sua primeira leitura, você nota algumas coisas e você fala, peraí, você está falando o quê? E você tem que ler e reler e reler. E há muita falsa doutrina que vem de pessoas que não interpretam corretamente os livros de Eclesiastes ou Tiago, por exemplo, e tem outros livros também. É necessário, com qualquer livro, entender o livro inteiro, entender o contexto, e daí você pode chegar a uma conclusão sobre o significado do livro e, como a igreja já fez, determinar se faz parte da Bíblia ou não. Vamos continuar. Há evidências históricas também do cânone neotestamentário, ok? Então, quais? Por exemplo, número 1, livros mencionados. Várias pessoas das igrejas antigas, nós estamos falando sobre anos e anos atrás, logo até no primeiro século, São Clemente I, do ano 95, ele mencionou 8 dos 27 livros numa carta. Por que isso é importante? Os apóstolos se espalharam, foram para vários lugares como missionários. O fato que um homem no ano 95 fala de 8 dos 27 quer dizer que esses livros foram distribuídos, pessoas tinham cópias, tinham acesso, porque esses livros se tornaram algo importante. Inácio de Antioquia, no ano 115, lembra? João o apóstolo morreu mais ou menos no ano 98, por aí, 95, 98. Ele mencionou 7 livros. Policarpo, ele é interessante, ele era um discípulo de João mesmo. Ele em 108, ele mencionou 15 dos 27 livros. Nós não estamos dizendo que esses homens falaram, esses são os únicos livros do Novo Testamento. Não, mas o fato que eles mencionaram mostra que o povo já estava usando esses livros. Ireneu, no ano 185, ele mencionou 21 livros, e Hipólito, entre 170 e 235, ele mencionou 22 livros. Vamos continuar aqui. O cânon muratório, ou moratorii, ou fragmento muratoriano, é algo que os arqueólogos encontraram, a data mais ou menos 170 DC, é um manuscrito que contém uma lista de todos os livros do Novo Testamento, menos Hebreus, Tiago e 1 João. Então, olha aqui, 170, e alguém descobriu esse manuscrito, a data 170, tem quase todos os livros mencionados. E, na verdade, há certas partes nesse manuscrito que foram destruídas, então não dá para ver tudo. No quarto século, o cânon neotestamentário foi mencionado várias vezes. Atanásio mencionou 27 livros, o concílio de Laodiceia estabeleceu o cânon de 27 livros, o concílio de Hippo, em 393, e o de Cartago, em 397, também estabeleceram o cânon de 27 livros. Vamos simplesmente entender o contexto histórico. Os últimos apóstolos morreram no fim do primeiro século, ok? Entrou em grande tribulação, grande perseguição até o ano 313, quando o rei de Roma, Constantino, legalizou
ele legalizou o cristianismo no ano 313, ok? 313. Daí ele mesmo queria ser uma pessoa importante na igreja. Ele disse que Deus mostrou uma cruz para ele nas nuvens ou no céu, e ele disse que ele precisava vencer através dessa cruz. Ele foi batizado. Eu não estou dizendo que ele era crente, eu não sei, mas parece algo meio político. Ele fez isso e daí ele começou a dar dinheiro para bispos, e a igreja encheu com paganismo, com pessoas dizendo: eu sou crente, tipo, querendo dinheiro do governo romano. E assim, infelizmente, nasceu a igreja católica, nasceu assim. Mas em tudo isso que aconteceu, esse imperador, ele queria criar concílios e determinar doutrina, etc., inclusive se Jesus é Deus, etc., mas com esse tipo de coisa, eles estabeleceram, tem 27 livros, mas nós temos o suficiente para dizer que as igrejas já tinham isso, já entendiam isso, mas essas coisas mostram que já tinham isso. A conclusão: a igreja não decidiu quais livros são inspirados, mas sim reconheceu-os. Este reconhecimento pode ser comparado com um punhado de bolinhas de gude misturados com pedras irregulares. Só por observar as bolinhas e as pedras descerem em cima de uma inclinação, as pedras rapidamente param, mas as bolinhas de gude ficam descendo. Desta maneira, ficou bem claro quais livros são inspirados. Essa ilustração, para mim, explica tudo, faz muito sentido. Porque Deus, de jeito nenhum, na Bíblia, falou, tem 39 livros no Novo, 27 no Velho e 27 no Novo. Ele não disse isso. Mas, tipo, quando você está procurando o dinheiro falsificado, você fica estudando o dinheiro verdadeiro, você analisa só isso. E quando vem uma nota falsificada, você já, não é a mesma coisa. E quando as pessoas estavam estudando os livros do Novo Testamento, comparando com outros livros, ficou óbvio, esses livros são os inspirados, é óbvio, e esses outros livros podem ser até bons, mas não são a mesma coisa. Irmãos, minha vida inteira, eu nasci no lar cristão e até hoje eu estudo a Bíblia, eu não consigo achar tudo, é um livro tão profundo, e não importa o livro, eu posso ler o livro de Filemão, o livro de Obedias, o livro de Judas, livros pequenos, e cada vez que eu volto para esses livros, eu não vejo o fim, ainda que eu possa ler até o último versículo do livro, tão profundos, tão cheios, porque o escritor é um homem, sim, mas o autor é o Espírito Santo, e é óbvio, e a nossa fé é que esse livro é a palavra de Deus, e é a única palavra de Deus, não há outra palavra, é essa aqui. O que está faltando nas igrejas é esse livro, o que está faltando nas nossas famílias é esse livro, o que está faltando nos nossos corações é esse livro. Bom, agora vem outra coisa, preservação, e nós vamos lidar com a preservação. Essa doutrina, irmãos, está dividindo igrejas, está causando tanta coisa polêmica. Eu não quero criar isso. Onde eu nasci, irmãos, é um desastre, é triste. Não é simplesmente uma questão de acreditar ou não, mas eu estou falando sobre irmãos, eu digo irmãos, nas igrejas, pastores, pregando, falando as coisas mais feias contra outros ministérios, igrejas e pastores. E eu conhecendo esse irmão aqui e esse irmão aqui, eu vejo que os dois querem fazer o certo, infelizmente chegaram a conclusões diferentes nessa questão, mas esse lida com esse outro como se ele fosse Satanás,
E eu estou falando, irmãos, é tão feio isso, tão feio. Eu acho que nós podemos ter debates, nós podemos conversar, nós podemos ter uma boa discussão, mas todo mundo pode errar, e se alguém errar, eu devo ter paciência com o irmão. Você acha que eu, por falar mal de alguém, ele vai instantaneamente falar, você me chamou de idiota, de estúpido, agora eu vou acreditar em tudo que você fala? Não, não. Normalmente alguém que chama você de idiota não vai nem querer passar tempo com você, né? Mas infelizmente, onde eu nasci, tem esse problema. E irmãos, é um problema horrível, e eu já notei, está chegando aqui, está chegando. E se eu precisar pregar contra uma falsa doutrina, se eu precisar até mencionar o nome de alguém ou de uma igreja, eu vou, se eu precisar. Mas, irmãos, ao mesmo tempo, nós precisamos tomar cuidado, porque o fruto do Espírito é amor, paciência, paz, gozo. Entendeu? Precisamos entender isso. Então, agora vamos lidar com esse assunto. Não é fácil, mas é importante. Preservação. Será que a Bíblia que você tem na sua mão hoje é a mesma palavra que Deus deu para Paulo e João, para Moisés e para Isaías? Será? Ou, através do tempo, perdemos livro aqui, ou uma palavra aqui, uma passagem ali, um versículo ali? Será? O que a Bíblia diz e que nós acreditamos? Irmãos, vocês podem notar, quem já notou que quando você compara uma versão, uma tradução com outra, hoje em dia, não há simplesmente mudanças de palavras, mas há até certos versículos que estão faltando em certas versões. Quem já notou isso? Existe, pode notar. Leia NVI, leia a mensagem, leia essas outras versões e compara com essa aqui. Você vai notar? 1 João 5,7, 2 Timóteo 3,16, o fim de Marcos 16, você vai notar, não é simplesmente uma linguagem mais fácil, há até passagens inteiras que estão faltando. Por quê? Por quê? Precisamos considerar isso. Então, os manuscritos originais, ok, a palavra manuscrito, tem a ver com mão, escrito quer dizer ou escrito, então escrito pela mão. Então, quando falamos os manuscritos originais, estamos falando sobre a carta que João, ele tocou com as mãos dele, ele mesmo escreveu com a pena ou a caneta dele, ele mesmo, ele escreveu, manuscrito. Não existe mais. A gente não tem uma cópia, ou não seria nem cópia. Nós não teremos os manuscritos originais de Pedro, de João, de Isaías. Não existe. Já eram. Não tem. Então, o que nós temos aqui é uma cópia dos manuscritos. Na verdade, nós temos uma cópia de uma cópia, de uma cópia, de uma cópia, de uma cópia. E essa cópia é uma tradução que foi revisada e revisada e revisada. Então a pergunta é: Deus preservou a palavra dele ou não? Essa pergunta. E fica complicada. Antes de continuar e lidar com esse assunto, eu não acredito que seja necessário ser historiador e arqueólogo e voltar para todos os manuscritos que existem para você estabelecer, sim, temos a palavra de Deus preservada para nós até hoje. Não, porque como a igreja determinou que esses 66 livros são a palavra de Deus, por passar tempo com eles, dizendo, nossa, Deus está nessas páginas, o autor com certeza é o Espírito de Deus. Nós podemos fazer a mesma coisa. Você pode ler a Bíblia hoje e receber o que você precisa e chegar à conclusão: esse livro é a palavra de Deus. Você não precisa duvidar, e é um livro tão amplo, tão completo, tão maravilhoso, que eu não acredito que você precisa ser cientista, etc. Mesmo assim, podemos aproveitar o que
esses homens intelectuais, inteligentes, já descobriram, e nós vamos passar um tempo com essas coisas agora. Não tem muito tempo, então vou começar um pouco aqui, nós vamos ter que terminar, mas vamos começar com essa ideia aqui. Tradição oral. Antes de escrever livros bíblicos, a revelação de Deus foi passada de um para o outro por meio da boca. Por exemplo, Abraão explicou certas coisas para Isaac, Isaac para Jacó. Viu a necessidade de guardar esta revelação de uma forma permanente, uma cópia impressa. Por exemplo, Moisés, ele escreveu os primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Beleza, mas de quem ele fala? De Adão. Mas Adão é o primeiro homem. E daí veio Adão e Noé e José e depois o povo de... Mas como que ele recebeu isso? Nós entendemos que pelo menos em parte tinha tradição oral. Uma pessoa passou para outra pessoa. Existem povos até hoje que não têm um alfabeto, mas tem músicas que contam histórias. E a pessoa tem uma música e passa para seu filho, que passa para seu filho. Quem hoje você consegue cantar uma musiquinha que você aprendeu como criança e você pode cantar toda a letra sem errar? Levanta a sua mão. Muitos povos fazem isso para manter sua história. Então, e é fácil, uma música que você sabe, você aprende, você consegue. Nós entendemos que aconteceu isso, mas tem também o ato de escrever e tem aqui os manuscritos. Todas as escrituras originais foram preparadas à mão. Os manuscritos originais das escrituras não existem mais. A nossa Bíblia é uma cópia dos manuscritos originais. Na verdade, uma cópia de uma cópia. Outro sim, é uma tradução de uma cópia. Pergunta número 1. Como veio esta cópia da Bíblia até nós? Nós queremos responder essa pergunta. Segunda pergunta, veio sem erro? É isso que nós queremos saber. Número 2, a obra dos maçoretas ou os maçoréticos na preservação do Velho Testamento. Então, Deus confiou o Velho Testamento aos judeus. E Edivaldo, pode ler por favor, Edivaldo, Romanos 3, por favor. Romanos 3, versículos 1 e 2. Romanos 3, versículos 1 e 2. Aqui, Paulo, o apóstolo, está escrevendo sobre a vantagem dos judeus. Então, aqui, Romanos 3, versículos 1 e 2. Edivaldo, por favor. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Então, usando a palavra confiadas, Deus está dizendo aqui que Ele deu a Bíblia para eles. Vocês vão tomar conta disso. Eu acho interessante. É claro, Deus guiou, Deus preservou, mas Ele deu para os judeus. Você pode estudar, a Bíblia é um livro judaico, irmãos. É cheio da história, da cultura, da linguagem, da língua desse povo. E a Bíblia diz aqui que, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Maçoretas, eles chegaram depois dos dias de Esdras, e os escribas judeus que se dedicaram a preservar e cuidar das escrituras que atualmente constituem o Antigo Testamento. Então, eles eram os copistas dos judeus, que eles copiavam, guardavam, mantinham o Antigo ou Velho Testamento, extremamente dedicados, contando até o número de cada versículo, palavra e letra em cada livro bíblico.
não aceitavam erros, mas rejeitaram o manuscrito inteiro quando tinha erro. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto em 1947, demonstrou a qualidade da obra deles. Pelo que eu aprendi, vamos dizer que eles têm uma folha e eles estão escrevendo. E depois de escrever a folha inteira, copiando a palavra de Deus, eles precisavam tomar banho e usar outra caneta, etc., para escrever a próxima página. Mas se eles notaram um erro, eles não voltaram a corrigir o erro, eles jogaram fora a cópia e escreveram de novo. Então Deus usou um grupo de pessoas muitíssimo dedicados para copiar o Velho Testamento. O interessante, eu notei isso aqui para os irmãos, mas em 1947 um beduíno, um rapaz, estava no deserto, perto de umas cavernas em Israel, e ele jogou uma pedra, se eu não me engano, dentro de uma caverna e ouviu algo quebrar, um vaso quebrar. Ele entrou, ele viu uns rolos e levou, não sei, uns meses, talvez um ano, mas em 1948 foi anunciado que umas cópias da palavra de Deus do Velho Testamento, entre outras coisas, foram descobertos. Então, entre essas coisas, por exemplo, eles descobriram uma cópia inteira do livro de Isaías. Uma cópia inteira do livro de Isaías. Isaías, um livro de 66 capítulos, é um livro grande. E se quiser, pode entrar na internet e pode ver uma imagem inteira do manuscrito inteiro do livro de Isaías, dessa cópia. Eles estudaram, usando ciência e tudo, descobriram que esse manuscrito tem uma idade mais ou menos 200 anos antes do nascimento de Jesus. O que eu acho interessante, porque tem profecias da crucificação de Jesus que aconteceu 200 anos depois. Isaías foi escrito 700 anos antes do nascimento de Jesus, mas essa cópia tem uma idade de mais ou menos 200 anos antes do nascimento de Jesus. Eles comparam essas cópias descobertas com o que nós temos hoje, e a preservação da palavra de Deus é tão clara. Você nota, diz a mesma coisa. Então é isso, irmãos. Eu gostaria de continuar hoje à noite, mas eu vou parar aqui. Então, semana que vem nós vamos começar em número 3, aqui em preservação.